Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Já peço logo de cara, assim, porque eu sei que a gente às vezes é muito distraído e se envolve com as coisas que acontecem à nossa redor. E pode ser que você, desligadamente, não perceba e não atente para fazer isso, que é um pequeno grande detalhe. Se inscrever no canal e clicar bem aqui no like. Tudo bem? Para a gente poder aumentar essa rede de pessoas alcançadas por essas coisas que são comunicadas e também abençoar outras pessoas para ouvir de repente que elas precisam ouvir, né? A gente falará de algumas coisas que a gente vive. Eu não gosto de falar de coisas que são muito assim, sabe? Estão vagando pelo nosso pensamento, emoção, sonhos, sentimentos. É legal coisas que a gente vive, que a gente experimenta, que a gente consegue apalpar, tocar e dizer que entende. Porque eu creio que as coisas que a gente entende são aquelas que a gente associa com a nossa própria vida. E tem assim uma enxurrada de coisas novas eu vejo hoje, né? Muitas pessoas trabalhando com autoajuda, com desenvolvimento pessoal, que é muito bom, que é muito bom. Só que vem uma série de termos, uma série de recursos que as pessoas têm, mas se você perceber, nem todo mundo consegue entender como e onde isso se aplica verdadeiramente. Aí, de repente, para entender, vão ter que, ir numa imersão de 2, 3 dias, acordando 5 da manhã, e dormir meia-noite, 1, 2 da manhã. E se você ficar cansado nesse entretempo, é porque você não quer mudança, é porque você não está disposto, é porque você não está preparado. No entanto, a gente tem limitações do corpo, né, gente? Olha, eu digo para vocês, eu participei uma vez de uma imersão, gente, que dava meia-noite, não acabava, 1 da manhã não acabava, 3 da manhã, mais ou menos, que foi acabar, eu quase que fui carregado para o quarto, para estar no dia seguinte, 7 e pouco da manhã. E isso tinha que ser feito porque fazia parte do processo e você precisava se dedicar a isso, senão você não estava apto para, né? Você não queria abraçar a mudança e tal. Ai, gente, pega leve, né? Pega leve. Assim, eu não consegui ter um rendimento tão bom. No entanto, a gente vai estudando posteriormente a isso, nas portas que Deus vai abrindo e permitindo para a gente entrar, estudar e conhecer e aprender. Aí você vai entendendo como praticar algumas coisas. E tudo que eu gosto de associar tem que ter a Escritura Sagrada como base, gente. Se não tiver a Escritura Sagrada como base, parece que não consegue ser validado, na minha opinião, sabe? Entenda bem, nós temos pessoas maravilhosas, escritores maravilhosos, autores maravilhosos, pessoas que criaram recursos, que criaram meios de trabalho que foram maravilhosos, maravilhosos. Só que quando a gente consegue associar as questões à Escritura Sagrada, entenda, não estou invalidando nada de teorias que pessoas alcançaram, fizeram e hoje funciona. Só que quando você consegue associar a Escritura Sagrada hoje, gente, é tão bom, porque as coisas fazem mais sentido, as coisas se tornam mais possíveis, né? E hoje eu quero falar sobre algo que é muito falado e que é tão importante na vida da gente, porque ouça bem, me ouça bem. A nossa vida ela é feita de uma série de experiências que a gente vai se permitindo. Até porque nós somos cercados de pessoas, nós somos envolvidos em N relacionamentos, e à medida que a gente vai vivendo, experimentando as coisas, nós vamos criando repertório, né? Esse repertório é que a memória acessa para prevenir a gente, para resguardar a gente. Esse repertório que a memória acessa para definir alguns comportamentos que nós temos, comportamentos de certas existências, certas autopreservações, porque a gente vai adquirindo experiências, né? E nessa vivência que nós temos com pessoas, em situações, em circunstâncias, muita coisa vai, mas muita coisa fica. E o problema não é que as coisas fiquem. O problema é quando elas ficam e desajustam a gente. O problema é quando elas ficam e meio que maculam o nosso crescimento saudável. O problema é quando elas ficam e vão confundindo nossas ideias, nossos pensamentos e nos vão fazendo perder oportunidades, porque a gente não sabe muito bem como lidar, como agir e como reagir. E quando tenta agir ou reagir, faz isso da maneira meio que errada, precipitada ou retardatária. Então, muita coisa que fica marcou a gente legal, né? E Bruno, o que a gente faz com muita coisa que fica? Tem coisas que ficam que elas
não têm condições de serem esquecidas. Elas não têm condições de serem lançadas em um porão que a gente tranca, fecha e faz de conta que nada aconteceu. Elas não têm condições de serem isoladas de uma forma que, bom, não está acontecendo nada, não está sucedendo nada, tem coisas que elas não foram, ficaram e que elas precisam ser olhadas, enxergadas e encaradas sob uma outra perspectiva, porque elas não vão sair, elas não vão embora, elas fizeram parte da nossa história, da nossa formação, do nosso choro, da nossa dor que nos maturou, que nos fez crescer, elas fizeram parte de um contexto de vida que nos tiraram daquela condição de postura e posicionamento pueril e nos fizeram crescer e amadurecer. Mas elas estão ali e não foram acontecimentos que geraram boas recordações, boas memórias. E se não forem olhados sob uma nova perspectiva, vão frequentemente machucar a gente, roubar a gente daquilo que a gente pode ser, daquilo que a gente pode viver, daquilo que a gente pode experimentar, você me entende? Para que você entenda bem, eu vou me utilizar de uma situação bíblica. Jesus, eu adoro gravar isso aqui quando eu estou sozinho, porque eu posso limpar meu óculos está sujo, eu limpo meu óculos, eu vejo se o café está quente, eu acesso a senha do computador, eu estou à vontade com vocês, essas coisas de ficar gravando tudo muito assim, tenso, preocupada para valer, não. Eu gosto de ser eu mesmo, gente. Então, senta comigo e ouve essa história que você conhece. Jesus, ao começar o seu ministério, ele era cercado de muitas pessoas. Eram muitos discípulos, eram muitos seguidores. Se fosse o Instagram, Jesus ia bombar. Teve um tempo, um momento, que ele precisou trazer pessoas mais para perto, para não apenas acompanharem nos momentos que ele estivesse compartilhando, pregando, operando milagres, mas trazer pessoas mais para perto para conviver com elas. Aí Jesus, para poder fazer essa proeza, ele passou a noite em oração no monte, desceu e assim começou o processo de seleção, o Enem, dos discípulos. E foram 12 os escolhidos. E sabe, gente, foram 12 das mais diferentes realidades. Porque Jesus entendia que o maior desafio a ser superado do ser humano é conviver consigo mesmo e conviver com o próximo. Pessoas podem ter dificuldade de conviver consigo mesmas porque podem não se aceitar e não aceitarem coisas nelas mesmas. E dificuldade de conviver com o outro por causa das diferenças. Isso precisa ser muito bem superado e gerenciado por cada ser humano, especialmente aqueles que se dizem cristãos, ou que se dizem crer em um Deus, ou que se dizem ter fé no seu coração. Então ele juntou 12 pessoas as mais diferentes que vocês possam imaginar. Era assim, 12 extremos. Do mais calmo aos mais explosivos, como os filhos do trovão. Olha como eram conhecidos, os filhos do trovão, porque não eram fáceis, né? Aí, respeitando as características de cada um, tem um que é muito conhecido. Pedro era o tipo de pessoa que certamente, se ele vivesse hoje, agora, na infância dele, ele ia ser aquele menino que ia ser colocado para fora da sala de aula várias vezes. Ele ia ser convidado a retirar da sala de aula por várias vezes. Ele era muito explosivo, muito bate-pronto. Ele era extremamente precipitado, porque o Pedro era completamente envolvido pelas suas emoções. As emoções ditavam o comportamento, as ações e as reações de Pedro. Então ele era, 880. Aí, nos momentos finais, Jesus, presta bem atenção. Jesus organizou uma ceia. Você pode encontrar isso nos evangelhos. Ele organizou uma ceia, preparou a mesa, colocou uma comidinha, sentou com os discípulos. Começou a falar de algumas coisas e comentou que todos abandonariam e todos negariam. E Pedro, precipitado, se levantou. Jesus, eu nunca... Mas eu jamais vou te negar, gente. Ele tinha tanta convicção naquela empolgação, que era costume de Pedro, né, ser empolgado. Não, nunca, jamais, até que um belo dia, isso aconteceu logo depois, horas depois. Jesus falou, Pedro, na mesa do jantar. Ele falando que não, Jesus chegou e falou, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não acontecerá.
Jesus foi capturado, foi colocado em uma cruz depois de muitos açoites e muitas vergonhas. Nesse espaço de tempo, todos meio que se retiraram com medo da retaliação. Pedro ficava aos arredores, olhando a cena. Ele foi reconhecido a primeira vez e falou: não sei o que vocês estão falando. Segunda vez, não, eu não andava com Galileu, não sou um dos discípulos, não era eu. Pela terceira vez, uma mulher perguntou: mas você não é um dos que andava com ele? Não. Cresce que nessa hora o olhar dele cruzou com o de Jesus e o galo cantou. Aí você imagina, o galo cantou, ele com o olhar cruzado com o de Jesus, lembrando que falara minutos atrás: eu nunca vou te deixar e nem te abandonar e nem te negar. E se vendo, tendo feito por 3 vezes como o mestre havia dito. Imagino que o que acompanhou Pedro nesse acontecimento foi um pesar muito grande. Uma sensação de incapacidade, de impotência, de frustração tão profundos, porque, eu não sou amigo que eu esperava que eu fosse, eu neguei, eu fugi, eu abandonei, eu não dei o ombro amigo, eu não fiquei presente durante todo o processo, como imaginei ou como falei que ficaria. Imagino que foi para Pedro algo muito pesado, muito difícil. Conviver com isso é muito difícil. Tem coisas que estão lá nos porões da nossa alma e conviver com elas é muito difícil. Lembrar de alguma delas é muito difícil. Olhar situações nas quais elas são lembradas é muito difícil. Muito difícil. Brota uma sensação de dor, de frustração, de pesar, de tristeza. A gente queria sumir, a gente se pergunta, de repente você que me vê se pergunta por que isso aconteceu, ou por que isso está acontecendo, ou por que isso, eu me vi nessa situação, onde estava Deus que não me livrou? Vem uma série de perguntas na mente da gente para confundir ainda mais aquilo que já está tão confuso. Imagino que Pedro ficou nessa situação, se sentindo péssimo. Aí no 3º dia, Maria vai cedo até o túmulo, não encontra o corpo do mestre. Ela sai desesperada porque ela era devota, apaixonada por Jesus e por sua obra, grata pelo que ele havia operado e feito na vida dela, que ela não consegue nem mensurar nada. Ela chega e fala com um homem que ela imaginou que era o jardineiro: ei, o senhor viu onde é que está o corpo do meu senhor? Se você viu, só me diz que eu vou e eu carrego. Olha, eu me emociono porque eu consigo ver a gratidão nessa atitude. Ela nem sabia se tinha condições de carregar um corpo de um homem alto e forte. Jesus provavelmente era. E ela é uma mulher que acaba sendo, por questões naturais e biológicas, menos dotada de força. Mas ela se propõe a me falar onde é que está, que eu vou e eu carrego, eu dou o meu jeito, eu me viro. Ela ouve aquela voz doce falar: Maria. Ela reconhece que é Cristo. Ele fala: não me toca, mas vai e avisa para todo mundo o que você acabou de ver. Maria sai desembestada, avisando para todo mundo. Imagino que a notícia chegou até os ouvidos de Pedro, que deve ter apresentado em si um mix de emoções e sentimentos: alegria porque ele tinha recitado, tristeza pela decepção que eu causei a ele, alegria porque o mestre vive, tristeza porque eu não tenho coragem de encará-lo, alegria porque ele está vivo, mas tristeza porque eu sou um fiasco de amigo. Eu imagino as vezes que Jesus se chegou e se aproximou de todos eles juntos. Não está na Bíblia, digo eu, porque minha mente é fértil, eu começo a imaginar. Eu imagino Cristo conversando com as pessoas, sendo abordado por elas e sendo tocado por elas, e Pedro meio que no meio de todo mundo, não sendo tão notado e não querendo tanto destaque, porque essas recordações que ficam e acompanham a gente, trazendo pesar e nos roubando a vida, elas nos deixam tão envergonhados, constrangidos, travados em algumas situações e realidades. Você sabe bem o que eu estou falando. Até que um belo dia Pedro foi pescar. Aí Jesus, na beira do mar, ele não sabia. Não tinha pescado nada, não tinha pego nada. E uma voz grita da beira da praia: joga a rede para o lado direito. Ele vai, joga e quase que o barco vira de tanto peixe. Ele falou: esse tipo de coisa só pode ser o mestre. Ele pulou na água porque estava nu, deve ter colocado a roupa, e foi até a beira da praia. Imagina comigo isso, imagina comigo isso. Acho que ele chega na beira da praia com muita vergonha, acanhado. E aí, mestre,
Poxa, valeu, obrigado pela dica. A gente não tinha pescado nada. A gente não tinha feito nada. A Bíblia fala, você pode ver nos evangelhos depois. Quando Pedro chega, já está preparado lá um peixe na brasa, uma refeição para que ele sente e coma com Jesus. Isso é uma vergonha, porque, sabe, qual o primeiro lugar da casa? Qual o primeiro, como é que eu posso falar? A representatividade daquilo que nós temos em casa, que é a primeira coisa afetada quando há desavenças, quando há frustrações, quando há desencontros em relacionamentos. O primeiro lugar afetado quando há desencontros em relacionamentos é a mesa, porque as pessoas não querem sentar-se à mesa para se olhar, as pessoas não querem sentar-se à mesa juntas para dialogar, as pessoas não querem sentar-se à mesa para dar razão ou perder a razão. A mesa é o primeiro lugar afetado de uma casa quando há alguma desavença entre pessoas. Só que Jesus fez Pedro sentar-se em uma mesa que não tinha, mas naquele momento de comunhão, e não tinha para onde ir. E ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: eu te amo, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele: eu te amo, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele com a voz embargada: o Senhor sabe que eu te amo. Porque é muito doloroso quando a gente é confrontado diante daquilo que dói a gente. Vem a vergonha, vem o constrangimento, vem a dor. E pela terceira vez ele fala: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus fala: vai, apacenta as minhas ovelhas. Para e pensa nisso que tantos profissionais de autoajuda e crescimento pessoal falam, mas talvez não conseguem fazer a gente entender tão bem. Primeiro, em um cenário de ceia, em uma refeição, Pedro, cheio de si, fala que não vou negar. Ele é confrontado com uma afirmação de que ele negaria 3 vezes antes de o galo cantasse, e o galo canta e nega. Por causa dessa cena que ele falou que não negaria, mas acabou negando, a vergonha veio, a dor veio, a frustração veio, o pesar veio. Até que Jesus refaz a cena. Pedro, vem cá, vamos ter uma outra ceia. Você vai sentar comigo, você vai comer comigo, como da outra vez. Só que em detrimento das 3 vezes que você me negou, você vai afirmar 3 vezes que você me ama. Porque a gente vai sentar aqui e a gente vai ressignificar o nosso último jantar que te trouxe tanta dor, tanto pesar, tanto sofrimento e que roubou tanto você. Você não vai esquecer esse jantar. Nós vamos ressignificar. E você vai entender que ele aconteceu para que nós tivéssemos esse momento agora de juramento pessoal e particular. Eu e você. Porque o que eu tenho para fazer através de você tem como necessidade esse momento, aqui, agora. Com essas coisas que a gente vive e não vão, mas ficam e causam dor e roubam a gente, é necessário uma ressignificação. É necessário um olhar sob outra perspectiva. É necessário olhar e ver que essa dor foi, na verdade, o grande impulsionador do seu propósito de ajudar pessoas que por isso passaram e não conseguem se levantar e se reerguer. É uma ressignificação de você poder perceber e notar o quanto você é forte, o quanto você é corajoso ou corajosa e o quanto você pode instruir pessoas a elas entenderem que são fortes e corajosos também, e corajosas também, para não se deixar abater por situações que porventura outrora tentaram abatê-los. Você pode ressignificar sob um outro olhar, sob uma outra perspectiva, perdas que você sofreu, situações dolorosas que você enfrentou, mas olhe para você mesmo. Você está aqui vivo, agora, de pé, enquanto muitos outros foram abatidos. Ressignifique, olha para você mesmo e fala: como eu sou forte e como eu tenho condições de fazer as pessoas entenderem e perceberem que essa força está nelas também. Ressignifica aquelas coisas que ficaram, não passaram. Ressignifica aquelas coisas que causaram dor, sofrimento e perdas, porque elas te dotaram de uma força e resiliência ao ponto de manter você vivo e de pé até hoje. Você pode falar: eu estou vivo e de pé, mas aos trancos e barrancos mais está. Ressignificar é olhar o que tem que ser olhado sob uma outra perspectiva. Que Deus te ajude nisso e que você consiga, sem demora, ressignificar coisas que não foram, mas ficaram na sua vida. Estamos entendidos?
Um beijo no seu coração, obrigado de nada e até a próxima. Não esquece de clicar no like e de se inscrever aqui.